Commerce Connections On Air. Hoje discutiremos sobre como as startups estão reinventando o e-commerce. O e-commerce no Brasil cresceu 10 anos e 10 semanas, minha gente. Misericórdia. Misericórdia. Que boa parte dessas startups estão criando grandes inovações. E aí, se a gente pensa no que é a cadeia inteira, né, do commerce, tem startup resolvendo um problema de tudo quanto é jeito. Eu sou o primeiro, mas eu tenho certeza que eu não vou ser o único e eu trabalho todos os dias para mudar essa realidade. Né? Eu acho que estar aqui com 3 negros de sucesso, de novo, é uma coisa que isso tem um impacto muito grande. Investidores, apoiadores, consumidores, vamos fortalecer também a maioria dessa população, pelo amor de Deus, senão ali o dinheiro fica circulando dentro do mesmo e a gente só vai querer que o outro faça esforço para poder chegar no mesmo patamar. Misericórdia, viu? Commerce Connections On Air. Olá, bem-vindos ao Commerce Connections On Air. Hoje discutiremos sobre como as startups estão reinventando o e-commerce. Discutiremos quem, minha gente? Eu, Sawane Bispo, líder do Hub de Inovação do Google Brasil, convidada a mediar essa conversa deliciosa com o meu colega André Barrense, diretor do Google for Startups Latam, e ele, o nosso digníssimo convidado, CEO do Madeira Madeira, Robson Privado. Muitíssimo obrigada por terem aceitado esse convite. A conversa vai ser deliciosa. Mas obrigado pelo convite, estou super entusiasmado aqui. Tava há um tempo querendo conversar com o Robson e com você, tem muita coisa pra gente cobrir. O prazer é meu, estar aqui com o André e com você, Sawane, vai ser muito legal esse bate-papo, tenho certeza. Bora, pra gente ter uma conversa aqui de amigos, eu queria entender melhor, Robson. Pitch. A gente tá falando aqui de startup, bora em um pitch. Pitch Elevator. Fala aqui pra O famoso gente. Pitch Elevator. O que é Madeira Madeira e o que um CEO faz? Boa, ótima pergunta. Bom, o que é Madeira Madeira? Madeira Madeira hoje é, vou falar assim, para ser simples, o destino de casa e decoração no Brasil hoje. Né? Hoje a gente é uma plataforma, hoje omnichannel, não sei se a gente vai explorar esse tema aqui, então a gente tem e-commerce e lojas físicas e o nosso grande foco é o mundo de decoração e móveis. Né? Então hoje, quando um cliente pensar em móveis, qualquer coisa para casa, decoração, a gente é o destino, seja ele no online ou no offline. E o que é o papel do CEO? Segunda pergunta. O CEO é aquela pessoa que faz toda a operação, literalmente. Então, assim, eu sou responsável hoje por todo o crescimento da companhia. Então, todos os canais, então sejam eles os canais online, os canais offline, toda a estratégia de categorias. Então, tudo aquilo que o cliente quer buscar hoje na Madeira Madeira, seja se ele quer um guarda-roupa ou se ele quer um item de decoração, fica comigo. Toda a estratégia de produto, e aqui o produto, tanto ele físico, porque a Madeira Madeira também tem produtos próprios dela, como também estratégia de produto, e aí é como a gente chama um produto tecnológico, que é a plataforma, também fica comigo. Então, basicamente, tudo que é operação está comigo. Então, fora a parte, vamos falar assim, financeira, de tecnologia, o resto está tudo comigo. É mais fácil falar assim, o que não está comigo do que o que está comigo. Não, e você já passou por praticamente todas as áreas da empresa, né? Eu lembro que a gente conversou, você contou, cara, eu já fiz tudo dentro da Madeira Madeira. Eu brinco que eu só teve 2 posições na Madeira que eu não exerci. Ou eu não criei a área, ou eu não fui o head, ou eu não sou o head. Que é o CEO, que é o Daniel, sempre foi o Daniel, e financeiro, que eu nunca gostei de financeiro. O restante de tecnologia, produto, marketing, tudo que você imaginar, já fui o head, ou criei a área dentro da Madeira. Ave Maria, CEO, resumindo, é o homem com a mão na massa. A mão na massa, o dia a dia. Bora arregaçar as mãos, bora trabalhar, pensar em estratégia e colocar tudo em prática. Agora eu queria, até aproveitando o seu toque referente a Omnichannel, porque nos últimos anos a gente tem visto que as startups elas vêm revolucionando diversos segmentos. E o e-commerce não é diferente. Segundo a revista Veja, inclusive, o e-commerce no Brasil cresceu 10 anos e 10 semanas, minha gente. Misericórdia. Misericórdia, o que é isso? Aí vem, né? CEO, todo mundo pensando, meu Deus do céu, vamos canalizar nossas forças pro online. Mas depois, as lojas abrem as portas e tem que chamar o povo pro físico. E assim, o Omnichannel se torna cada vez mais presente na realidade das empresas. Agora, André, pensando justamente nisso, como é que as startups elas ganham relevância nesse momento em que existem muitos investimentos e a necessidade de resultado, mas considerando que agora está tudo muito conectado, está muito integrado, é o físico e o online. Como é que faz isso? Se o e-commerce cresceu, né, 10 anos em 10 semanas, o ecossistema de startups
foi da mesma forma. Assim. Hoje a gente tem no Brasil mapeadas pelo menos 15 mil startups e grande parte delas estão atuando no segmento de varejo, né? O segmento de varejo ele é o coração de uma parte importante do ecossistema brasileiro de startups. E aí a startups tem uma coisa que ela é boa, é de resolver problema e de pensar o que é a melhor experiência para o usuário. Que aí é onde eu acho que começa a conectar com o que você falou, Sarwani. Que é assim, antes a gente pensava, não, tem que ser digital, tem que ser físico. E aí eu acho que as startups entenderam muito bem que se no momento, por exemplo, da pandemia, estava todo mundo no digital, elas foram protagonistas para ajudar as pessoas a navegar naquele momento e que tudo acontecia online. A gente viu, né, os números, por exemplo, de buscas pela Madeira explodirem durante o período da pandemia. Só que à medida que esses hábitos começaram a retornar para o que era pré-pandemia, as startups também entenderam rapidamente que se o usuário, o cliente está no mundo físico também, elas precisavam cobrir e dar a ele a melhor experiência possível. E é justamente onde vem essa forma ou esse conceito da omnicanalidade. E aí, durante esses últimos 2 anos, muitas startups surgiram e muitas delas cresceram justamente por encontrar formas de fazer isso acontecer da maneira mais integrada e da maneira mais fluida possível para o usuário. Então é como se o usuário não percebesse se ele está comprando no mundo digital, pegando no mundo físico ou vice-versa. E aí é justamente onde eu acho que boa parte dessas startups estão criando grandes inovações. E aí, se a gente pensa no que é a cadeia inteira, né, do commerce, tem startup resolvendo um problema de tudo quanto é jeito. Seja na logística, seja no atendimento, seja no próprio produto. Então, as startups elas estão ocupando um papel fundamental e protagonista nessa transformação do commerce para um commerce omnicanal. Maravilha, nada como falar com quem sabe do assunto, né, minha gente? Ai, aulas e mais aulas. E você falou da questão das startups estarem inovando cada vez mais. Eu vou trazer esse exemplo para quem está aqui presente, porque o Madeira realmente tem sido assim um expoente no quesito inovação. Inclusive, vocês foram, no ano passado, né, considerados unicórnios quando as empresas de base tecnológica avaliadas em $1 bilhão ou mais. Acho chiquérrimo, parabéns por isso, arrasaram. E também, vocês têm um modelo muito presente, que é o dropshipping. Então, vocês não têm um estoque, né? Vocês compram do fornecedor e revendem. Eu acho isso super inteligente. Me diz assim, como é que vocês conseguem pensar nessas coisas todas? Essa revolução de como é que eu me adapto aos dias de hoje, às necessidades do cliente, sem me enforcar, sem ter que ter estoque, sem ter que ter uma grande presença física aqui dos produtos para poder repassar. Como é que vocês conseguem ser tão inovadores? E como foi que vocês chegaram ao pódio, né? Se tornaram um unicórnio? Não, ótima pergunta. Na realidade, até pegando um pouco o gancho do André aqui, e olhando o histórico da Madeira, é mais fácil ver o que a gente não mudou do que o que a gente mudou. Né? E eu brinco, até teve um All Hands, que é um encontro que a gente tem com todos os nossos colaboradores, e hoje são mais de 2.500, estava falando, é um show que você faz. E aí teve essa pergunta, né? O que mudou na Madeira? Daí o Daniel, né, falou, mudou isso, mudou aquilo. O Marcelo, né, que são os meus cofundadores, falou, mudou isso, mudou aquilo. Quando a gente chegou, eu falei assim, o que não... É mais fácil falar o que não mudou. O que não mudou foi a nossa cultura e agilidade. Dado isso, a gente, desde o começo da empresa, a gente sempre pensou em como a gente poderia dar mais acesso para o cliente a produtos e serviços de casa. Né? Porque hoje no Brasil você tem, né, uma massa da população que ela tem acesso a um produto muito ruim. E aí depois você tem uma classe B que tem acesso a um produto bom, só que muito caro. E depois pouquíssima população que tem um acesso a um produto muito bom, mas muito caro. E a Madeira sempre se propôs a como que conseguiria trazer dentro do Brasil um modelo que ele fosse muito mais eficiente do que o atual, para conseguir fazer com que entregasse um produto de qualidade a um preço acessível. E o dropshipping, nada mais é, né, explicando o que é o dropshipping, a gente é como se fosse, para quem conhece, entre o modelo tradicional de e-commerce, que compra e vende o produto, então compra, estoca o produto e depois vende, e o marketplace, onde você tem os sellers. O que a gente fez nesse modelo a gente tem na ponta o fornecedor, que é como se fosse uma compra e venda, mas o estoque, ao invés de eu ter e deixar ele no meu armazém, fica com o fornecedor. Então a gente criou, ao longo
quase 7 anos construindo, né, só o modelo dropshipping, um modelo de muita tecnologia, e é por isso que é super importante, né, falar um pouco da importância da tecnologia, que integra o fornecedor, então esse estoque, real time, ou seja, né, no mesmo momento para o cliente final, nos mais de 25 canais que a gente tem hoje. A partir do momento que o cliente compra esse produto, a gente manda uma ordem de compra para esse fornecedor, ele separa o produto e eu tenho um operador logístico, que é uma transportadora, que coleta esse produto lá no fornecedor e entrega ele na casa do cliente. Então, fazendo isso, a gente tirou esse custo de capital, que seria do armazenamento, e eu consegui colocar isso no produto. Então, eu sou muito mais competitivo do que um concorrente normal, porque o meu modelo é muito mais inteligente. Mas para desenvolver esse modelo, precisamos de muita tecnologia. E ao longo dos anos, a gente veio evoluindo muito esse modelo para entender como, colocando o cliente no centro, né, da escolha, como é que a gente poderia continuar gerando valor para ele. E quando a gente olha, né, começou cada vez mais colocar o cliente no centro disso, foi daí que veio surgindo as inovações. Né? Então, quando a gente pensou, inclusive, loja física, que quando a gente começou a empresa já tem 13 anos, né? Não é uma empresa startup que nasceu ontem, a gente falava que a gente nunca faria a loja física. Não, loja física vai morrer. Era assim o que a gente fechava, né? 2012, 2013, ninguém falava mais. Falou, aí acabou a loja física. E a gente começou a escutar o cliente, e a pergunta, você sabia qual que era a pergunta mais buscada no site da Madeira Madeira até 2020, antes da pandemia, até 2019, qual é a loja? Onde está a loja? E aí a gente, né, viu aquilo e falou, pera lá. Né? E aí a gente foi buscar outra coisa super importante, eu acho que conectando com a questão de startups, é sempre buscar benchmarks, né? Ou seja, players que estão fazendo melhor do que você. E a gente não queria fazer uma loja física tradicional, que era fazer uma loja com um monte de estoque grande, que é o que todo mundo faz, porque a gente queria continuar mantendo esse produto a preço muito acessível ao cliente. E a gente foi achar uma startup lá na Índia, fomos até a Índia, em Mumbai, via o Google, inclusive. Tá? Foi o Fábio Garcia que fez a intro. Que Fomos legal. lá visitar a Pepperfy, vimos o modelo, e em 2020 a gente trouxe o modelo de uma loja física, de um showroom que é o atual. Então, o que a gente veio fazendo foi sempre colocando o cliente, né, no centro e vendo como a tecnologia, né, e olhando que globalmente estava sendo feito, né, no nosso caso, no nosso segmento, para poder atingir esse resultado. Mas eu queria então entender, quais foram os principais fatores para esse crescimento gritante? Olha, são vários. É que você fala assim... Não dá para listar um. É igual que fala, né? Que é o sucesso em 10 anos, né? O overnight success. Overnight. Mas eu acho que, assim, eu vou te falar que se você for... Esse é, inclusive, o que a gente fala para investidor, tá? Não é uma coisa... você fala assim, o que eu acredito mesmo é a nossa cultura e o nosso time. Porque a gente teve vários desafios. A gente gosta de falar porque isso é importante. A gente quase quebrou várias vezes. 2, pelo menos, que era assim, não tinha dinheiro para pagar a folha dos colaboradores mais um mês. Né? E eu acho que esses momentos trazem para a gente muito, primeiro, né, a questão da resiliência, da questão do empreendedor, de dar a volta por cima, de tentar achar uma saída. Mas também traz muito sobre como é que você aprende daquilo, né, naquele momento, para que pode ser outro problema que você possa quebrar a empresa, mas não vai ser aquele. E eu acho que quando você olha para isso, dentro dos maiores fatores de sucesso da Madeira, tirando a questão de cultura e do time, foi sempre a gente tentar olhar muito como a operação em si, porque tem muita gente que foca só em vender no e-commerce, né? E vende, e não foca no que a gente chama no back-office, que é entender se tem para não tentar usar termo em inglês aqui, um unit economics, me ajuda aqui, enfim, indicadores econômicos. Indicadores econômicos aqui, porque o negócio para de pé. Tem muita gente que só se preocupa em crescimento a qualquer custo. E a gente sempre se preocupou que a Madeira tinha que ser um negócio sustentável. Então a gente falou assim, isso aqui tem que ser um legado. Porque a gente está aqui 10 anos, a empresa vai estar aqui daqui a 20 anos, porque a gente se preocupa muito com o legado. E para isso, você precisa se preocupar muito com a saúde financeira da companhia. Então a gente sempre tomou várias decisões que aparentemente não eram tão boas, porque você não estava ganhando muito market share, mas eram estruturais, e que aquilo ia fazer com que a empresa continuasse, né, melhorando, às vezes não na velocidade que o mercado gostaria, mas com consistência. Então, ao longo de 10 anos de investidores que a gente tem trabalhando com a gente sempre cresceu numa faixa média entre 70%, 60% e 80% ao ano. Né? E com consistência. A gente nunca cresceu... A gente teve um ano que cresceu muito, foi do Covid, mas esse é um outlier, né? Mas quando a gente olha para isso, tem muita consistência. E quando você olha para esses fatores,
você vê muito mais que a preocupação é muito mais com o aprendizado, né? Com os desafios que você teve. E eu trabalhar muito no back-office, nessa infraestrutura, em logística, né? Em ter uma saúde financeira, em um monte de coisa chata que você tem que fazer na operação, que isso, quando você escala, hoje a gente escalou, você consegue ter uma operação que ela não capota. Então, o que eu vou falar para você que o segundo grande fator, além de time e cultura, foi o investimento no back-office, em garantir que você tinha uma fundação sólida. Eu como empreendedora que sou, estou totalmente de acordo. Eu acho que é importante que muitas vezes a gente se apaixona tanto pelo o quê, que a gente acaba não olhando tanto para o como. E isso acaba sendo válido para o grande, mas principalmente para o pequeno, que pensa em crescer. Criar uma estratégia, olhar a longo prazo e estruturar o negócio. Realmente, essa parte chata, ela precisa ser feita. Faz direitinho, principalmente no começo, porque aí depois as preocupações vão ser outras. Desculpa te interromper, mas uma coisa importante que eu vejo muito aí, falando para empreendedores em si, que às vezes estão muito preocupados com a visão, né, com o sonho grande, mas não se preocupa com o detalhe da execução. E assim, nós três, a gente tá aqui no E-Commerce Brasil e a gente tava vindo no carro, conversando, a gente tava, não, esse detalhe daqui, a gente tava igual se fosse há 10 anos atrás. Então, assim, a preocupação com o detalhe, né, é muito importante. Muitas vezes o empreendedor ele acaba pensando só que ele precisa vender para o investidor e depois vai acontecer. Mas pegando um gancho nisso, eu acho que assim, né, a gente está vivendo um momento na indústria, né, de tecnologia, na indústria de startups, na indústria de venture capital, né, de capital de risco, que é basicamente a necessidade da gente voltar para esse básico bem feito, né? Então, assim, durante algum tempo, a gente acabou vivendo muito desse sonho grande, né, de grandes múltiplos, né, para chegar nas avaliações das empresas, e aí, às vezes, a casa estava ficando muito desarrumada, né? E aí, eu tô lembrando aqui, eu tenho quase certeza que foi você, Robson, que me recomendou esse livro, do Simon Sinek, O Jogo Infinito. Sim. Foi você, não foi? Que eu lembro que você me falou assim, cara, todo mundo na Madeira lê esse livro aqui. E acho que diz muito sobre a cultura, né? Justamente isso, você tem que ter noção do que é a visão, o sonho grande, mas esse jogo infinito de melhoria é um negócio que, se você não tiver, você deixa passar alguns detalhes de operação que eles têm efeitos de juros compostos ali, né? Em um determinado momento você vai olhar e falar, caramba, essa conta aqui não dá para eu pagar, né? Eu tenho um débito aqui que eu não consigo mais viver com ele, né? Seja de operação ou seja financeiro também. Então essa ideia de você ter a perspectiva de que é isso, é um jogo de infinitas melhorias, às vezes pequenas, às vezes grandes, mas que vão construindo uma empresa sustentável e bem-sucedida, né? Não, e esse ponto, assim, as pessoas acham que é fácil, né, André? Mas esse detalhe, esse dia a dia e jogo infinito, tem gente que não aguenta. Porque assim, nunca tá bom. Nunca tá bom, a gente fala, nunca tá bom. Porque sempre, o momento que a gente falar tá bom, aí é o primeiro dia que a gente vai estar falando. Porque quando não tá bom, tem oportunidade. Né? E eu acho que esse é um gancho, né? E o Jogo Infinito, do Simon Sinek, que é um ótimo livro, que quem, né, tiver aí não leu, eu sei que tem outros livros mais famosos dele, como Comece Por Quê, que é ótimo. É o primeirão, Comece por né? Porquê, mas esse é um bom livro também. Mas eu acho que isso também tem a ver com o fato de que, por exemplo, um dos principais fatores que você mencionou aqui foi justamente o time. E, normalmente, quando se pensa em empreender, se começa só e acha que vai dar conta de tudo sozinho. E a gente não consegue ser atacante e goleiro no jogo, não dá. A gente precisa compor. Então, é importante levar em consideração a extrema e única, exclusiva relevância das pessoas para fazer com que os negócios deem certo. Mas, obviamente, que a gente não pode desconsiderar que a tecnologia ela tem o seu toque, né? E a sua necessidade, porque viabiliza, além de escalar, viabiliza o negócio. Então, André, qual é essa grande sacada, né, da adaptação tecnológica nos negócios? Essa relevância, como é que você considera isso? Quão importante é a adaptação tecnológica nos negócios hoje? Eu vou começar pelo que você terminou, que é gente. Eu falo para todo empreendedor, tecnologia é uma coisa de gente, né? É o que eu, o Robson, ele, o Marcelo, somos capazes de criar juntos e fazer aquilo se transformar num produto que vira um negócio, que tem um modelo, que é escalável, replicável e assim por diante. Então, assim, eu acho que praticamente toda startup ela começa
tentando encontrar, né, qual que é o produto que vai atender a necessidade de um mercado, né? E muitas vezes o produto vai começar com pouquíssima tecnologia, né? Porque o mais importante é você resolver o problema e aí depois você começa a pensar o como você consegue fazer aquilo de maneira mais eficiente. E eu diria que, assim, invariavelmente, você vai conseguir fazer de maneira mais eficiente e melhor se você tiver tecnologia, tá? Então, eu acho que não tem como hoje a gente ignorar que a tecnologia é um ingrediente fundamental de qualquer negócio, especialmente de startups, que quer resolver um problema grande e que quer gerar uma empresa de sucesso no futuro. Agora, muitas vezes a tecnologia ela é sedutora e a gente acaba se perdendo ali, né? Ah, não, eu devo fazer... usar a linguagem A, a linguagem B, eu vou usar o framework C ou D, né? E eu acho que são todas perguntas muito válidas, mas eu acho que o Robson deve ter essa experiência. À medida que a startup, o produto, o modelo vão evoluindo, as decisões de tecnologia vão se apresentando. Então, eu costumo dizer para os empreendedores que é bom e importante pensar em tecnologia, mas sem que você fique preso ou seduzido apenas pela discussão da tecnologia em si, né? O mais importante é você resolver o problema do seu usuário, do seu cliente, você gerar nota fiscal, porque está mostrando que alguém quer pagar por aquela solução, e aí depois você encontrando no detalhe essas alavancas que vão te ajudar a crescer. E aí é onde, na minha opinião, a tecnologia vai te ajudar muito. Então eu falo, né, do 0 ao 1, você consegue construir algo que seja muito, muito pouco tecnológico. Do 1 ao 1000, você já vai ter que começar a encontrar alavancas ali e soluções de tecnologia para te ajudar a servir aqueles 1000 usuários. Do 1000 para o 10.000, aí não tem como. Você vai precisar de muito mais tecnologia. Mas essas decisões, esses momentos, eles vão se apresentando ao longo do tempo da vida do empreendedor. E tem muita empresa que eu conheço que, assim, chegou num número grande de usuário, grande de cliente, assim, com uma infraestrutura básica e depois foi tomando determinadas decisões para ter um produto mais robusto, uma tecnologia mais robusta. Então, é fundamental, é ingrediente fundamental. Mas você saber dosar ali na receita é, na minha opinião, o que diferencia as empresas que conseguem fazer ou tirar o melhor da tecnologia e aquelas que acabam se perdendo um pouco ali na discussão de tecnologia e perdendo de vista o usuário ou o cliente. Ótimo ponto, até para complementar o André, acho que é importante entender que a tecnologia ela é uma viabilizadora e não um negócio em si. Então você não pode pensar, isso. E tem muito... Né? O André tá nesse... Eu sempre tô conversando com o empreendedor também, faz um anjo de investimento anjo, né? Nossa. Daquele jeito. E aí eu falo, tá bom, mas... Não, cria essa tecnologia. Não, tá, mas qual é a dor? Que produto você vai resolver? Faz no papel. Qual tem é o pepino, né? É. E eu acho que quando você olha para tecnologia, aí sim, quando você olha no conceito de startup e scale-ups, são empresas que conseguem, depois que acharam um product market fit, que é uma coisa bonita, mas basicamente entenderam que tem um produto que endereça um problema do cliente e que o cliente ama, falar, ok, como é que você escala? Aí você precisa falar assim, para escalar isso não dá para ter 20 Robsons aqui fazendo a mesma coisa. Aí você precisa colocar a tecnologia para isso. E hoje em dia está ainda mais fácil, porque tem tanta coisa de tecnologia hoje que é plug and play, que você não precisa nem ter desenvolvedor. Você precisa fazer, tem tanta coisa, né? Antigamente a gente até teve essa discussão internamente, isso que é super aprendizado que a gente teve na Madeira. Quando a gente começou, no Brasil existia muito pouca infraestrutura para e-commerce. Então a gente teve que ir fazendo dentro de casa, com tecnologia proprietária, porque não tinha ninguém. Mas chegou um momento que a gente, lá para 2015, 2016, a gente viu que, cara, eu tava fazendo software de RH. É sério. Eu falei, como é que nós estamos fazendo isso aqui? Pagamento, não, é sério. Não, mas é que a gente viu e a gente consegue resolver rápido o problema. Misericórdia, minha gente. E fazia camiseta, pessoal assim, não. Vamos focar no core. E aí a gente separou, falou, isso aqui é core. Isso aqui não dá para terceirizar. Isso aqui tem plataformas muito melhores. Faz, né? Então, hoje em dia também você tem um pool aí de produtos de tecnologia para, inclusive, escalar os negócios próprios, né? Que não precisa também pensar na tecnologia como um negócio, tecnologia e discutir a tecnologia A, B ou C. Eu acho que tem, e especialmente em e-commerce, assim, esse ecossistema de soluções, ele cresceu demais. Então, você precisa se preocupar naquilo que você faz bem e que é a coisa mais importante do seu negócio, né? O seu superpoder.
Se não perde a essência, né, minha gente? Porque imaginem, né? Você pensa num negócio e aí você já parte do quê, pula pro como. Porque tem que ser tecnologia, tem que ter tecnologia. E aí perdeu a essência do negócio. Já virou só uma ferramenta. Já não tem mais um conceito, o que motivou. E, obviamente, que eu não posso deixar de considerar o fato de sermos aqui 3 pessoas negras falando sobre tecnologia, startups e e-commerce. Né? Justamente pela questão da essência. Eu adoro história. Eu quero saber de você, Robson, que a empresa vale mais de $1 bilhão. Ave Maria, o coração chega a dar um negócio. Acho lindo isso. Parabéns mais uma vez. Mas isso inspira tanta gente que se parece com você, meu lindo. Isso é maravilhoso. Como é que você enxerga isso? E, obviamente, compartilha aqui um pouquinho para inspirar ainda mais pessoas, né, minha gente? Um pouquinho da sua trajetória. Como foi que você chegou aí? E como é que você se sente estando onde você está? Você sente o peso? Então, vou quebrar essa resposta em duas, né? Acho que quando a gente fala em inspiração, né? Eu falo que eu sou um produto de 2 coisas, para mim, que são claras, né? Principalmente quando a gente olha, né, a questão da diversidade de raça nesses né, ambientes que hoje isso é triste ver nessa realidade hoje. Eu falo para muitas pessoas. Hoje, né, ao longo dos 10 anos trabalhando com fundo de venture capital, outros empreendedores, eu sempre fui o único. Né? E olha que não foram centenas, foram milhares de reuniões. Né? Mas, dando um passo atrás, eu acho que é como eu cheguei aqui, e eu sou a exceção que não deveria ser exceção num país como o nosso. Tem 2 coisas para mim que fizeram chegar até aqui, e a terceira que acho que é o que todo empreendedor deveria fazer. Mas o primeiro foi que eu tive, quando você fala em inspiração, eu tive dentro de casa a minha inspiração, que foi meu pai. Né? Meu pai é um negro, empreendedor, empresário em Curitiba de sucesso. Né? Graças a isso, eu tive dentro de casa, nordestino ainda, né? Só para falar, meu pai de Beckmão, né, de Maranhão, e minha mãe de Recife. Mas foram para Curitiba e eu sou curitibano. E eu tive oportunidade de crescer dentro de casa, né, num ambiente de empreendedor. Então, meus pais, né, foram empreendedores no ramo da educação, né, eles tiveram uma faculdade por 37 anos, 30 e poucos anos no setor da educação. E eu tive a oportunidade de também, como eles foram bem-sucedidos, de ter a oportunidade de estudar nos melhores colégios também, né, de Curitiba. E isso me fez com que eu tivesse, né, o acesso, né, ou seja, a educação, uma educação de qualidade, né, desde sempre. Né? Então, eu sempre tive um acesso à educação de qualidade e eu tive dentro de casa um exemplo negro. Talvez se eu tivesse tido um ou outro, eu talvez não conseguiria estar onde eu estou. Né? Porque quando eu fui olhando muito a minha trajetória, eu sempre olhava, por mais que eu tivesse, né, algumas experiências negativas com relação, né, a preconceito por causa da minha raça, eu sempre olhei muito meu pai. Meu pai sempre falou, filho, vai ter problema. Não, as pessoas vão falar disso, aquilo, mas não acredite nisso. Né? Todos são iguais. Então ele sempre foi muito numa visão, meu pai e minha mãe, de falar que eu era igual a todo mundo. Então sempre eu nasci naquilo, eu falei, é isso aí mesmo. E o que eu fui buscando foram ambientes que eram mais abertos a essa educação de diversidade e que as pessoas me tratassem como eu era. Né? E assim eu comecei, né? Eu sempre falo que como eu tive acesso, né, a uma educação de qualidade mesmo, né, pude ir para os Estados Unidos inglês, enfim, eu sempre gostei o André aqui, ele sabe, eu gosto de praticar bastante esporte, então o meu sonho era ter sido atleta de basquete, tá? Mas não deu certo, faltou um pouco a habilidade e a altura. Faltou uns 30 faltou centímetros. Um pouquinho mais ali. Madeira, né? agradece. Né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, mas eu quero virar treinador, eu sempre gostei muito de esportes, e aí eu falei, vou fazer educação física. E aí meu pai falou, educação física, filho, será, né? Eu sempre trabalhei muito com meu pai ali, né, no dia a dia. E aí foi quando ele falou assim, por que você não tenta administração também? Né? A administração tem aqui na faculdade, né, que é da faculdade do meu pai. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer educação física na Federal, no Paraná, e vou fazer daí a administração aqui na Facete. E naquele ano foi o primeiro ano de cotas na Universidade Federal. E eu fiz questão de não participar do programa de cotas, porque eu falei assim, se eu participar, provavelmente eu vou passar, e eu vou tirar o espaço de um jovem negro que poderia estar aqui no meu lugar, que não teve uma educação de qualidade. E aí eu fiz questão de não fazer, e eu passei. Então eu passei sem ser o programa de cotas, mas eu sou favorável ao programa de cotas. Eu acho que faz muito sentido. Com certeza. E aí, o que aconteceu foi,
eu comecei a fazer as 2 faculdades em paralelo. No final do primeiro ano, resumo da ópera, fui empreender, já que montei meu primeiro negócio. Então, o meu primeiro trabalho, né, foi a minha própria empresa, que na época foi uma empresa que era uma empresa de terceirização de avaliação física. Não existia startup nessa época, isso é 2002, tá? Então já está começando a voltar o branco aqui, o meu white power aqui já está começando a contar a idade. 2002 é raiz, hein? E aí, na época, eu não sei se vocês vão lembrar, tinha bastante aqueles programas de emagrecimento, tirava aquelas fotos antes e depois. E para as academias, era muito... tinha que fazer obrigatoriamente, pelo CREF, que é o Conselho Regional, um exame, né, de anamnese e uma avaliação física no começo. Só que aquilo não gerava valor nenhum, nem para a academia e nem para o aluno. E eu falei, opa, peraí. Pensei, na época eu não sabia disso, mas era o que era? Falei, deixa eu ver se não tem algum formato de mostrar um serviço de recorrência, porque a atividade física você só consegue ver evolução depois de praticar alguns meses. E aquilo, né, o aluno fazia um exame lá no começo, depois não fazia, não sabia da melhora. Eu tive a ideia de fazer um produto, na época, que era um produto que basicamente era um produto que fazia eu tirava uma foto, na época era aquelas câmeras 3.2 megapixels, talvez o pessoal que está escutando nem sabe o que é isso, né? Mas é aquelas câmerazinhas digital, não existia nem smartphone. E eu fazia, eu tirava a foto antes, fazia todo o anamnese, botava no Excel, depois virou um software. E depois de 3 meses eu fazia um produto, o aluno ia lá de novo e via a diferença. Né? Ah, melhorou, enfim. E aquela foi a minha primeira empresa. Eu convidei mais sócios para me juntar comigo, e aí, em vez de eu procurar os sócios da administração, eu fui procurar meus amigos da educação física. E meu pai falou: escolha bem seus sócios. Eu falei: não, papai, tá tudo dominado aqui. E aí acabei que trouxe mais 3 sócios, depois de 2 anos ficou eu e mais um. E a gente continuou crescendo o negócio, mas acabou que teve divergência e a gente optou em fechar a empresa, vender a carteira de clientes. E naquele momento eu estava ali por volta de 24 anos, eu falei, o que eu vou fazer? E aí tava na moda aquele negócio de trainee, eu falei, vou ser trainee. E aí acabei entrando no primeiro programa de trainee da Leroy Merlin no Brasil, era o único negro lá também, então de novo o único. Foi uma escola ótima para mim, fiquei 3 anos lá, cresci bastante, gerente, tava, né, de uma carreira executiva que tava, né, tudo certo, mas ao mesmo tempo eu tava querendo voltar a empreender. E aí foi nesse momento que eu quase abri franquias, que estava explosão da franquia, isso é 2012, que o Daniel e Marcelo, que já tinham começado a Madeira como família, estavam fechando a rodada de investimento, uma rodada série A, que a gente chama, e na época os investidores estavam procurando alguém que tivesse mais experiência no ramo, porque na época só vendia piso de madeira, e aí foi assim que eles chegaram até mim. Long story short, eu entrei como sócio na empresa, e de lá para cá, enfim, toquei todas as unidades aí, enfim, e aí em 2015, agora eu não vou lembrar exatamente qual ano, apesar de ser já sócio da empresa, o Daniel e o Marcelo fizeram questão de me colocar como cofundador no título também, porque eles falaram, cara, você não estava lá no Day One como família, mas você estava no Day One que a gente virou startup, e de fato a gente mudou muito, não existia nada, eu até falo até hoje pro Daniel, falo, cara, eu não sei como é que os investidores colocaram dinheiro aqui, porque não tinha software, não tinha nada, era um call center, mas é um pouco da questão do empreendedor, né, de vender o negócio. E conectando um pouco, né, com relação ao impacto que eu tenho hoje no ecossistema, eu vou falar que eu tinha um pouco desse impacto. A gente sempre foi bem, assim, a gente chama low profile, a gente nunca gostou muito de aparecer, a gente é mais quietinho, tá trabalhando no dia a dia, assim, né, bastante, 10 anos trabalhando, e eu sempre acabei ajudando informalmente com mentoria, né, os jovens negros me procuravam, porque conheciam o meu case. Mas quando saiu o unicórnio, né, aí deu uma visibilidade muito grande, né? E um pouco antes do unicórnio, ainda em 2019, foi até que eu falei com o André, nessa época, eu falei, eu preciso, da mesma forma como empreendedor, eu preciso de alguma forma poder ajudar a acelerar esse ecossistema com relação à diversidade. E aí eu comecei a procurar algumas instituições que já estavam fazendo um trabalho legal para poder suportar que de alguma forma eu conseguisse escalar. Porque mentoria é legal, mas você consegue fazer poucas. E aí foi aí que eu conheci o André final de 2019 com Black Founders Fund, né? A Maitê no Black Rocks, e desde então eu tenho sempre trabalhado com várias outras instituições para fomentar, principalmente quando a gente fala sobre empreendedorismo afro-brasileiro aqui, como é que a gente consegue aumentar, né, esse ecossistema, que isso daqui a
que eu sempre falo, eu até falei isso na entrevista que saiu, eu falei, eu sou o primeiro, mas eu tenho certeza que eu não vou ser o único e eu trabalho todos os dias para mudar essa realidade. Né? Eu acho que estar aqui com 3 negros de sucesso, de novo, é uma coisa que isso tem um impacto muito grande, que eu não sabia exatamente esse impacto até o unicórnio. Então hoje eu sei que eu tenho uma responsabilidade e eu sou board member da Endeavor. Né? A Endeavor é uma organização não governamental que ajuda empreendedores de alto impacto. E lá a gente também colocou, né, uma meta para até 2025 ter 40% de representatividade em raça e gênero, que é super ousada. Mas é uma coisa Endeavor, que... né? E que eu olho muito que é a minha responsabilidade, que é o famoso give back. Então hoje eu sei que eu tenho essa responsabilidade, né, e de ajudar a próxima, né, geração de novos empreendedores de outros unicórnios negros no Brasil. E eu acho que tem um elemento aí que é assim, né? A gente fala dos números, as metas são fundamentais, assim. A gente tem que ter compromissos, né, das organizações que estão atuando para crescer o ecossistema de startup, de empreendedorismo no Brasil. Mas tem uma parte aí que é demais e que eu acho que é fundamental também, eu costumo dizer que tecnologia é uma indústria feita de histórias. Né? É uma tecnologia, é a história do fundador lá na garagem, no Vale do Silício. Nossa, então você vai criando quase que essas lendas, né? E eu falo, a gente tem que começar a mudar os personagens dessas histórias. Então a gente precisa ter, pessoas negras, mulheres. Então, se você não mudar os protagonistas, as histórias que se perpetuam, elas são as mesmas. Que não tem nada a ver com o mundo que a gente vive, não representam o mundo que a gente vive e a diversidade que tem nele. Então, para além desses números assim que são importantíssimos, a gente quer aumentar em X empreendedores e empreendedoras negras, as histórias são fundamentais. Aí a do Robson acho que é uma que inspira todo mundo. E ele é um cara que, quando a gente lançou o Black Founders Fund, né, a gente tava, acho que tinha 4 investidas ou 5 investidas. Conta pra gente aí, por favor, só pra o que o Black eu vou fazer Founders meu jabá Fund. aqui, então. Então, o Black Founders Fund é um fundo que o Google criou, né, que a gente investe em startups fundadas ou lideradas por pessoas negras aqui no Brasil. A gente tem 33 investidas hoje, a gente lançou em 2020 e a gente continua investindo, estamos buscando ativamente aí startups para investir em diferentes setores, mas todas elas com essa coisa em comum que são pessoas negras na liderança ou como fundadoras. E aí eu lembro que a gente se falou, eu falei, Robson, a gente precisa de alguém que esses fundadores, essas fundadoras vão olhar e vão falar, nossa, a gente consegue e essa pessoa nos inspira. E aí na hora ele falou, onde que eu tenho que estar? Que hora que eu conecto? O que você gostaria que eu falasse? Então acho que ele, além de toda essa energia para construir a Madeira, eu acho que ele tem essa mesma energia para contribuir com uma causa que ele considera relevante e que ele tem total participação e protagonismo. Então, acho que é fundamental essa coisa do give back, né, que é o dar de volta. Se todo empreendedor tiver isso, a gente constrói um ecossistema bem melhor, bem mais diverso, bem mais bem-sucedido no Brasil. Excelente. Até porque, gente, 56% da população brasileira se autodeclaram negras. Então, se a gente for pensar, né, não na questão do papel social, o que eu acho que é fundamental e tem que ser o primeiro ponto, mas pensando aqui em termos de negócios, a gente está deixando de incluir essas pessoas em uma cadeia produtiva, uma cadeia que pode movimentar ainda mais, não só na questão de oferta, porque imagine, se são as mesmas pessoas ofertando, elas vão oferecer as mesmas coisas para as mesmas pessoas, para os mesmos clientes. Mas se a gente diversifica quem está fazendo, a gente também diversifica quem está consumindo. A gente atrai esse público diferente. Até porque a população negra, ela participa ativamente da economia do país. Então, obviamente, minha gente, olha só, sem dúvida alguma, que eu vou considerar um negócio de uma pessoa negra, principalmente na questão de fortalecimento, porque eu sei que a visibilidade e outras questões colocam na linha ali da concorrência em uma desvantagem. E eu acho também a questão de inspiração. Eu sou storytelling, adoro olhar uma história e falar assim, cara, que história massa desse cara. Deixa eu olhar mais aqui porque eu sou bem empresa e eu quero comprar mais nela. Não, a história daquele cara não é que é a empresa dele. Gostei da história dele, gostei dele. Então essa questão da identidade, ela atrai
tanto para quem vai ofertar, mas também para quem vai consumir. Sejamos inteligentes, né? Investidores, apoiadores, consumidores, vamos fortalecer também a maioria dessa população, pelo amor de Deus, senão ali o dinheiro fica circulando dentro do mesmo e a gente só vai querer que o outro faça esforço para poder chegar no mesmo patamar. Misericórdia, viu? É isso aí. Ai, mas assim, agora, trazendo uma troca aqui. André, quer perguntar o quê a Robson? Aquela pergunta em off aqui. Só a gente que vai ficar sabendo. O que você gostaria de perguntar para ele? Tem uma pergunta que eu faço, e eu gosto sempre de fazer essa pergunta para empreendedores que são bem-sucedidos, que estão criando negócios, que estão realmente transformando assim, a vida das pessoas. E que eu acho que é uma pergunta que traz muitos aprendizados, assim, né? A pergunta é a seguinte: se você fosse voltar atrás e fazer alguma coisa diferente, Robson, o que você faria diferente? O que eu faria diferente? Você sabe que já me fizeram essa pergunta e eu sempre tento... Eu entendo muito que eu sou o que eu sou hoje porque teve vários erros que eu cometi no passado. Mas eu acho que se eu fosse olhar para trás, olhando muito como um empreendedor, e eu sempre tive isso, e nos últimos anos tenho trazido ainda mais, mas dar mais importância ainda para a formação de trazer gente boa e time. Assim, isso... Acho que eu fiz bem, mas se eu tivesse potencializado isso da minha primeira empresa, talvez eu estaria com ela até hoje, né? Ou mesmo na Madeira, se a gente tivesse fortalecido o quanto a gente investe de energia hoje. Hoje o nosso tempo, o meu tempo 60%, 70% é time, o resto o time tem que fazer. Se eu tivesse investido mais tempo nisso, eu acho que seria ainda mais... o caminho seria mais fácil. Né? Porque Legal. Eu acho que quando você traz gente boa e do bem, não é só gente boa, tem que ser do bem também. Não é só ter boa formação, né? Do bem, né? O caminho fica muito mais fácil. E conectando com a questão, né, da diversidade, né? Quanto mais diverso você tem, né, um ambiente, mais resultado traz. Isso tem N estudos. Então, eu acho que se fosse olhar para trás, André, para mim seria a questão de ter focado, já destinado mais tempo da minha agenda, vamos falar assim, para contratação, formação de pessoas. Massa. Ótimo aprendizado, hein? Agora devolva, Robson. Pergunte a ele também o que você quer saber. O André já é super bem sucedido, né? Família linda, né? Triatleta de sucesso. André, hoje olhando, né, para frente, qual que é o teu sonho grande ainda? Cara, meu sonho grande é a gente ver essa leva de empreendedores e empreendedoras que a gente tem no Brasil criar um movimento no Brasil, que é um movimento que não tenha retorno mais. Eu acho que a gente, mais do que criar negócios, eu acho que empreendedores como a gente, empreendedoras como a Sawane, a gente representa uma visão de país. Então, o meu sonho grande é a gente ter pelo menos mais umas 2 gerações que a gente fala, nossa, esse movimento de fato, ele veio e transformou não só a economia, porque eu acho que todo mundo, não tem mais ninguém que tem dúvida, né, que o que a gente está fazendo, o que as startups estão fazendo é transformador do ponto de vista de economia. Mas eu realmente acredito que essas empresas têm a potência de transformar, para além dos negócios, vários elementos do que a sociedade brasileira e de como a gente vê e a visão que a gente tem de país. Eu acho que elas são muito capazes, né? Os empreendedores são muito capazes de transformar o país num protagonista de tecnologia no mundo, né? Criar uma tecnologia que seja brasileiríssima, que tenha muito da cultura brasileira, da cultura que a gente tem, né, dos nossos ancestrais, para resolver problemas que são reais. Então eu quero ser agente e transformador e construtor desse movimento aí. Esse é meu sonho grande. Massa. Eu acho que sonho é o que movimenta a gente. É muito difícil você chegar e falar assim, não sonho com mais nada. A gente precisa do sonho para movimentar mesmo. Minha gente, a gente está chegando ao fim dessa conversa. Por quê? Para quê? Mas eu quero uma mensagem. Eu quero uma mensagem e eu vou começar eu mesma dando, viu? Não sou convidada, estou aqui como mediadora, mas vou me meter no negócio que eu gosto. O que me move é o meu propósito. Você falou dessa questão de ser exceção, você pontuou nessa questão dele ter sido o primeiro,
E o meu propósito é deixar de ser exceção e virar regra. Então, me multiplicar até deixar de ser exceção e virar regra. Então, a gente tem que se expor, né? Tem que se expor para as pessoas verem, se inspirarem e vambora. E qual é o propósito de vocês? Por quê? E por que faz sentido? Né? Por que faz sentido correr atrás daquilo que vocês tanto almejam? Por que faz sentido? Por que faz sentido eu estar aqui empreendendo, pensar em inovação, sem deixar de pensar nas pessoas, né? Adaptar a tecnologia, mas pensar também na loja física, socorro, mas estar crescendo nos negócios para não deixar de olhar para os processos básicos necessários para a estrutura. Para quê? Por quê? É só para ganhar dinheiro? Por que faz sentido a gente fazer o que a gente faz? Vai lá, essa é uma pergunta. A gente tem mais uma hora para conversar? O meu propósito de vida, acho que ele conecta muito com o que eu falei do enjoy the journey, né? E para mim é aproveitar, né, a jornada. E além de aproveitar a jornada, para mim, que é o que eu tento fazer no meu dia a dia, é ajudar os outros, né, a discovery, né, aqui, tudo em inglês, eu tô tentando traduzir aqui para saber. Acho chique isso, mas traduza, mas viu? Ajudar os outros a descobrir o seu real potencial. E o que eu tento fazer, tanto na Madeira quanto, né, nas instituições que eu apoio, principalmente com relação à diversidade, é mostrar que é possível. E é dar uma ajuda e falar assim, dá. E para mim o que eu mais gosto é quando a pessoa vê, não vai dar, eu falo, vai dar. E ela, tá bom, vou tentar. E dá. Aquilo para mim é priceless. Não tem preço aquilo, né? Então, para mim, quando eu vejo isso, e você só consegue ver esse impacto de anos e anos, décadas, né? Eu estou começando a ver algumas coisas que eu plantei nas pessoas, né? Há 5 anos atrás, 6 anos atrás. E para mim, isso é o que é o meu propósito. É como é que eu posso ajudar, continuar ajudando as pessoas a descobrir o seu potencial e, de alguma forma, ajudar elas a falar assim, vai que dá. Né? Como diz várias pessoas que eu estava falando hoje com o Edu Lira, que é outro que é maluco também, empreendedor. Maluco do bem. Ele fala, vai que dá, vamos fazer. Né? Esse dia eu estava com ele falou assim, 2 novos negros querendo fazer, dá para fazer. Eu acho que a gente tem um papel, né, quem está mais no holofotes, né, de também, de novo, ajudar quem não está e puxar. Né, e mostrar que é possível, que não é fácil, acho que isso é importante dizer. Se você quer estar lá, você vai ter que ralar pra caramba, mas o meu propósito de vida é esse, é como é que eu ajudo mais pessoas nesse efeito multiplicador. E vá, viu, minha gente, corra atrás mesmo que você tenha um bocado de obstáculo enquanto tem alguém indo de Lamborghini. Vá, cada um no seu tempo, com suas possibilidades e ferramentas. E você, André? Nossa, eu tava ouvindo o Robson falar aqui, não é à toa, acho que a gente tem essa relação próxima, assim, a gente tem essa amizade, porque acho que é muito alinhado, assim. Eu acho que o meu propósito ele se conecta com o que me incomoda. Assim, me incomoda muito eu ver talento desperdiçado. Quando eu vejo o talento que o Brasil tem também não ser totalmente aproveitado. Quando eu vejo um empreendedor ou uma empreendedora que, nossa, é muito talentoso e não tem acesso, reputação para fazer aquele negócio virar um negócio de fato grande. Por várias razões, muitas delas históricas e estruturais. Então, acho que o meu propósito é esse, de como é que a gente potencializa, amplifica esses talentos e constrói uma visão para esse lugar que a gente vive aqui, que é o Brasil, não é Marte, né? Que a gente vai se orgulhar daqui a um tempo, né? Que a gente, de fato, destrave essa potência desses talentos e a gente tenha mais Robsons, mais Sauanes, mais Andrés, mais Charles. Então, assim, como é que a gente destrava essa potência e faz isso virar o lugar que a gente realmente acredita que o país pode ser, sabe? Então, me incomoda quando eu vejo esse desperdício e aí o que eu faço é justamente tentar destravar esses talentos. E, curiosamente, né, eu acho que eu não falei aqui, mas o meu pai foi empreendedor durante muitos anos, né? E foi um dos primeiros desenvolvedores, talvez, que tenha tido aqui no Brasil. Assim, meu pai, quando ele casou com a minha mãe, 45 anos atrás, está lá na certidão de casamento dele, programador, né? Então, imagina isso, 76. E ele quebrou e teve um peso enorme na família e eu falo que ele criou um produto 20 anos antes do que o mercado estava preparado. Então, talvez essa seja uma razão pessoal para eu tentar ajudar empreendedores para que isso não aconteça e para que eles, de fato, sejam
essa potência que eu vejo neles e nelas. Então, essa para mim é o meu propósito. E aí tem uma frase do livro, né, do Viktor Frankl, que é maravilhosa, que ele fala assim: quem sabe o seu porquê suporta qualquer como. Então, acho que é isso. Então, se a gente sabe o porquê, a gente vai criar os comos, vai fazer qualquer como. E que cada sapo que a gente tem aqui engolir sirva de alimento, de combustível para que a gente siga ainda mais em frente. É isso. É isso. Ai, gente, que delícia. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por essa troca. Para mim, funcionou muito mais como uma aula, uma aprendizado. A gente vai aprendendo aqui, a gente discutiu sobre vários temas super relevantes. Unicórnio, Omnichannel, dropshipping. Ave Maria, minha gente, que foi isso aqui? Talento. Talento, pessoas. E ninguém vai longe se estiver sozinho. É sobre isso. E que as pessoas sigam sendo nossas principais motivações. Porque no final das contas, se resumir aqui nossos propósitos, pessoas, né? Então, assim, não se faz tecnologia sem pessoas. Foi isso que aprendi aqui hoje. Muitíssimo obrigada pela Obrigado troca, você. gente. vocês. Maravilhoso. Prazer. Todo meu. E aí finalizamos mais um episódio do Commerce Connections On Air. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Commerce Connections On Air.